Gravando no momento. Bom, bem-vindos aí a mais um episódio de Beamercast. E hoje a gente vai entrar na mitologia egípcia, né? Como a gente tinha comentado que a gente ia fazer, né? A gente já falou de mitologia grega, já falamos da nossa brasileira, que foi um episódio muito legal. Eu gostei de, tipo, eu mesmo ter assistido o nosso próprio episódio. Eu comentei por cima, né, quando a gente tava falando da mitologia brasileira, da egípcia, que algumas coisas ali me lembravam um pouquinho a egípcia, né? E aí vamos comentar aqui sobre os deuses principais, que não são poucos. Nossa, tem um monte mesmo. A brasileira, acho que a gente falou o quê? Uns 9, 12, e aqui a gente vai falar uns 15, né, mais ou menos, por aí. 15, né? Bom, pode começar você aí pelo primeiríssimo aí. Ok. Então, o primeiro deus aí é o Amon. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar o nome dele. Sim. Amon, beleza, ele era então um dos mais populares e poderosos lá do Egito e tal. Ele era representado por uma forma humana mesmo. Só que depois de um período conhecido como Novo Império, passaram a retratar o cara com uma cabeça de carneiro. Ele era, então, o deus do sol e do ar. Uhum. E ele, junto com outros dois deuses, que eram o Mut e o Khonsu, eles faziam uma tríade, que eram... já começou a fazer coisa interessante, né? Já juntou três, já fez uma tríade também. Toda mitologia ou religião tem esse negócio da trindade. Né? Sempre tem a trindade. Então, aí... Como vários outros deuses egípcios foram assimilados com as suas versões assim, regionais, o Amon acabou sendo fundido com Ra, e aí por isso que a gente também ouve falar em Amon-Ra. Tipo, fundiram os dois deuses virou uma coisa só. É uma coisa que eu já tinha lido isso há muito tempo atrás, só que eu não... Essa fusão, que ela é uma fusão meio Dragon Ball, de tipo, os dois deuses se fundirem, ou ela é uma fusão meio que regional, tipo assim, em certa região o nome é Amon, em outra região o nome é Ra, e tipo, é a mesma coisa. Eu não sei, enfim. Foi isso que eu entendi. De região, né? É regional, tá. Isso. Beleza. Então, é o mesmo deus, só que eles tinham nomes diferentes, aí junta tudo pra ficar uma coisa só. É engraçado, né? Falar de fusão, né? Tipo... Não, mas... beleza. É engraçado, né? A imagem dele é um homem simples, né? É uma pessoa comum. É uma pessoa comum. Você tinha falado da Trindade. E ele é Sol. Você tem a Lua, né? E aí você tem uma outra divindade que seria a Mãe, né? Que é a... Pelo menos foi o que eu lembro de você ter falado, né? Não. Foi isso? Ele era Sol e os outros dois eram deuses da Lua. Tipo, um Sol e dois Luas. Caramba, interessante. Beleza. Então vamos lá para a Mut, né? Que é a deusa mãe, né? E Mut significa mãe na língua egípcia, né? Era isso que eu ia falar. Não que eu saiba que significa, mas eu ia falar que essa palavra lembra a palavra mãe em vários idiomas. Lembra, exatamente, né? E, bom, ela era uma das principais deusas, né? Ela é esposa de Amon e mãe de Khonsu, né? E como mãe, ela exercia um papel protetor, né? Seja nessa vida ou seja no além, né? Livrando as almas da opressão dos demônios, né? Ela era venerada como a grande mãe divina. E ela era descrita como uma mulher usando duas coroas na cabeça, representando o Alto e o Baixo Egito. Isso é interessante, que os faraós, eles tinham esses chapéus grandões, né? E aí às vezes tinha um vermelho e acho que um outro branco, e aí um representava o Alto e outro o Baixo Egito, né? Isso. Nessa figura aqui ela tá com o vermelho e o branco. Né? Ela tá com os dois, e às vezes ela era retratada com a cabeça ou corpo de abutre, né? Ou como uma vaca. Pois
É, Que aleatório, velho. os deuses egípcios têm isso pra caramba, assim, eles têm uns que são metade vaca, metade mulher, metade a leoa, metade mulher, então tem pra caramba isso. Cabeça de pássaro eles têm, tem vários deuses que têm cabeça de pássaro deles. Assim, tem, verdade. E e ela posteriormente. É por isso que eu já tava estranhando aqui, porque ela falou, quando falou cabeça de. Cabeça. Cabeça de Já vaca, foi. eu já. Eu tô confundindo, porque é abutre e vaca. Mas quando ela falou de cabeça de vaca, eu justamente lembrei da deusa Hathor, né? Que é outra grande mãe divina, que é geralmente representada como uma mulher com rosto e chifres de vaca. A gente vai falar depois dela. Mas as duas. De novo, fusão, né? Amon com Ra, aí Mut com a Hathor, né? Então, é isso. Pô, você vai falar do deus mais legal deles. Ah, Não, Ra não, o não. nosso próximo Deus. Hã? Não é o Ra não. Não, eu falei ahá. Ah, tá. Ai, Meu ai. Deus. O próximo Deus, esse sim, todo mundo com certeza já ouviu falar. Sim, ele é muito Que é o importante. Osíris. Isso, Deus Osíris, que é o Deus dos mortos. isso. Então, isso, ele era adorado lá no Egito por ser o Deus da vida após a morte, né? Porque os egípcios acreditavam nisso, né? Na continuação da vida e tal. Até por isso que eles mumificavam as pessoas e tal. Isso. Aí, vamos lá. Então, na mitologia egípcia, depois que o mundo foi criado e tal, o deus da terra, que era o Zeb, e a deusa do céu, que era Anut, eles tiveram alguns filhos. E Osíris é um dos filhos deles. Sim. E aí ele se tornou o governador da terra. E aí depois ele se casou com a irmã dele, que é a Isis, olha aí. Normal, né? Deuses. Toda a mitologia é de família mesmo. É família. E aí, exatamente. E aí o irmão dele, o Seth, que você vai falar aí mais pra frente, era irmão dele também, ele ficou com ciúme. Porque o irmão dele, o Osíris, era o deus da terra lá. E aí ele matou o Osíris. Só que aí a Isis conseguiu trazer ele de volta à vida. E aí, o Horus, que é filho da Isis com o Osíris, ele foi responsável por vingar a morte do pai. E aí o herdeiro dele se tornou o novo rei do Egito, enquanto o Osíris desceu lá pro submundo e se tornou o deus dos mortos. Caraca, uma história tipo assassinato, ciúme. A história do Osíris, de todas elas aqui, eu acho que eu consideraria a mais interessante. Porque ela tem um pouco de intriga, né? Ela tem um pouco. Um pouco, né? Mas um detalhe que não fala aí é que o Seth, ele não só assassinou o Osíris, né? Ele cortou o Osíris em pedaços. E ele espalhou isso. Ele espalhou isso em cantos diferentes pra, tipo assim, ele não poderem reviver ele fácil, né? E provavelmente a Isis, ela teve que achar pedaço por pedaço e usar magia pra poder reviver ele, né? Conseguiu. Conseguiu, né? E isso eu tô tirando do jogo que eu joguei do Age of Mythology, né? Que lá você tem uma missão, que é uma missão longa pra caramba, que você tem que achar os pedaços dele e juntar. Mas isso é a coisa do jogo. Como é que você sabe que o jogo não inventou isso? Não, isso é uma informação que tem que os próprios deuses eles falam. Tem informação disso também. Aonde? Cortou ele em pedaços. Não, em livros, internet. Sim. Ok. E aí vamos para o Seth. Eu já gosto do nome dele. Eu já gosto do nome. O Deus do Caos. Deus do Caos. Tipo, ele ia matar alguém, né? Claro, né? Então ele era o deus do deserto e das tempestades, né? Que mais tarde também foi associado ao caos e à escuridão, né? Porque se vê, né? Tempestade, né?
Então ele era descrito como um homem com a cabeça de cão, né, e a cauda bifurcada, mas às vezes ele também era representado como porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. Como é que você vai saber quem é ele, então? Mas lembra do que eu te falei daquele deus brasileiro que você falou que ele era deus da caça e dos animais, alguma coisa assim? Que se transformava em animais? O Seth também se transforma em animais. Então, ele se disfarça de animais, né? E ele é bem importante, né? Por causa da lenda de Osíris e de Ísis, né? E ele foi o primeiro... Ele foi o que cometeu o primeiro assassinato do mundo, né? Então, ele é extremamente importante pra mitologia egípcia, né? E é isso. Tá. Bom, e como resultado da crescente popularidade do culto a Osíris, o Seth foi demonizado, né, e as imagens dele foram removidas dos templos, né? É claro que sempre tem aqueles cultos né, que continuaram adorando Seth. Claro. E é Mas isso. vem cá, beleza, o cara é o deus do caos, mas assim, qual que é a utilidade dele para as pessoas? Ele faz o que pelas pessoas? Nada? Olha, eu acho que ele é só escuridão mesmo. Ele não serve pra nada, então, ele é o mal. Você mas é isso. Que bosta. Por que ele matou ele, então? Por que ele matou o Osíris? Não, por que alguém não foi lá e matou ele, então? Vai saber. Tá vendo? Essas histórias não tem pé nem cabeça, velho. Sim. Não dá pra levar a sério. Ai. E aí, você vai pegar outra legal, caraca, de novo. Velho. Você tá pegando os legais. Tô ficando com os melhores. A próxima, então, é... Quando for da nórdica, eu vou ficar com os melhores. Nada disso, não pode olhar antes. Não pode ver a ordem antes. A gente vai sortear. A gente sorteia, a gente vai botar os vai ficar interessante a gente sortear. Sim. Vai. Beleza. Então, ok. A próxima deusa, então, é a irmã/esposa do Osíris, que é a Ísis. A Ísis é a deusa da ressurreição. Antes da gente ler a história dela, já dá até para entender o porquê, né? Afinal de contas, foi ela que trouxe o Osíris à vida. Então, deusa da ressurreição já faz sentido nisso, né? Sim. Ela era uma das mais populares, né, no panteão egípcio. E ela era super altruísta, generosa, ela ajudava a galera. E na mitologia, igual eu falei, ela era mãe do Horus e a esposa e irmã do Osíris. Aí, quando ele foi assassinado, ela... tá escrito aqui, inclusive, também, ela recolheu as partes do corpo dele. E aí... Eu não tinha lido isso. Tá vendo? Tá confirmado. Ok. E aí ela trouxe ele de volta à vida. E realmente foi por causa disso, então, que ela se tornou a deusa da ressurreição. E acabou influenciando uma porrada de religião, inclusive o cristianismo, né? Com esse negócio de ressurreição. Sim. Inclusive, no jogo que eu joguei, você geralmente tinha três deuses maiores pra escolher, né? Em cada mitologia. E na ideia egípcia, eu sempre escolhia a Ísis como a deusa pra ela comandar, porque ela era a deusa mais equilibrada e, tipo, você tinha várias vantagens econômicas com ela, né? Então, ela é muito, assim, empática com os outros, né? Então, e ela também é uma das deusas mais bonitas que tem da mitologia egípcia, né? Não é à toa que o Osíris provavelmente escolheu ela, né? Pra ser esposa. Mas também não tinha muitas outras, né, pra escolher. Tipo isso. Não, mas é porque assim... Então, a Ísis é uma mulher, né? Não tem nada de animal aí, né? É porque o Osíris olhou... Então, o Osíris olhou pro lado e falou assim, caramba, cabeça de vaca, cabeça de corpo de não sei o quê. Aí a Ísis tá lá, normalzinha. Eu falei, tá bom. O Osíris também é normal, né? O Osíris só tem a pele verde. Olha que absurdo. É um alien. Verde quer ficar escolhendo, vai cagar. É um alien, pô. Nossa, já
peguei não, se fosse eu já não gosto mais. Que isso, é só a pele. Mas... É só a pele. Não é por causa da pele, é porque ele ficou escolhendo a mulher certinha. Não, mas eu que tô... eu que tô inventando aqui que ele deve ter escolhido, porque... Eu que tô inventando. Osiris é o mais legal. Então, não gosto. Meu Deus. Tá, a Isis é a mais legal. Isso, concordo. Mas a Isis é a mais legal mesmo. É legal também. Não, o Horus é muito legal. Então, ele é... engraçado, porque assim, eu tinha falado num vídeo da mitologia brasileira que o Osíris era deus da justiça, né? Que ele é que julgava os mortos, né? Ele é o juiz do submundo, né? Porém, Horus, né, ele também tem ele tem esse um pouquinho disso de justiça também, né? Porque ele é tido como o restaurador da ordem, né? Então, o Horus, ele era um dos mais importantes, né? Ele é filho de Osíris e Ísis, né? E aí, de acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato do seu pai, né? Matando seu tio Seth. Ah, você falou que ninguém matou o Seth? Então mataram. Mas, tinha falado lá em cima que ele se vingou, mas não falou o quê, né? Exato. E aí ele se tornou o novo rei do Egito, né? E aí conseguiu restaurar a ordem no Egito. Ele também é adorado como o deus da luz e do céu, né? E ele é geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Mas é uma matemática que o pai é verde, a mãe é normal. Aí, cabeça de falcão. É isso que eu ia falar. Que genética é essa dessa galera, velho? Né? O legal é que, igual a Mut, né? Ele tem as duas coroas, né? A vermelha e a branca. Representando o alto. Talvez porque ele é rei do Egito, né? Então, tipo assim, ele tem que ter as duas pra representar o alto e o baixo Egito, né? E os antigos faraós egípcios, eles legitimavam os governos deles, né? Apresentando para o povo como Horus encarnado, né? Então, assim, se você pegar a mitologia egípcia, assim, você talvez em museus, provavelmente o que você mais vai ver é figuras com homem com cabeça de falcão, né? Porque ele era Verdade. Ele era o que era mais representado, assim, na mitologia egípcia, né? Ele era a representação até mais que Ra, é engraçado, né? Até mais que Ra. Verdade. Isso aí que você falou, né, que os faraós, eles legitimavam os seus governantes, né, apresentando eles para o povo como se eles fossem a encarnação de Horus. Olha o paralelo que isso tem com o cristianismo, tipo, mais antigo e tal, que o Papa era, tipo, Deus na Terra. Mesma coisa, velho. E o Papa usa o quê? O chapéu branco. Ah lá, é tudo a mesma coisa. Ok, o nosso próximo, então... Outro legal. Outro legal, ele é bastante conhecido também. Sim, tem. Todo mundo já ouviu falar também do Anubis. Sim. Ele era outro híbrido aí de humano com animal, com a cabeça de chacal. Pra mim ele era um cachorro, mas, né? É chacal, né, cara? Eu fico... enfim, cachorro. Chacal é tipo uma raposa, né? É tipo uma raposa, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas eu acho que é parecido. E ele era o responsável pelo reino dos mortos antes do assassinato do Osíris. E ele era conhecido por mumificar os mortos e orientar as almas da galera para a vida após a morte. E ele também era guardião dos cemitérios e das múmias. Porra, bacana. Interessante ele. Né? Sim. Ele era descendente de Ra com a... Nephthys. Isso. E ele era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do rio Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo no Egito. Caramba, o preto também fazia referência à cor que o corpo adquire no processo de mumificação. E aí, né, o Osíris foi assassinado, e aí foi o Anubis que mumificou ele e se tornou o primeiro embalsamador da história.
É, o Anubis. No Age of Mythology, o Anubis ele tinha alguma rivalidade com a Isis. Não lembro o que era. Mas ele não era tido como um deus. Como um deus tão bom assim, né? Ele estaria meio que. Ele não é tão. Ele não é horrível que nem o Seth, né? Porém, em várias outras coisas assim, ele é meio tido como um vilão, alguma coisa assim. Ele não é um cara muito. Ou é só porque ele não é um cara muito. Tipo, não tem muita paciência pros outros. Sei lá. Tem que ler nos livros de história, que a galera fala. Tem que ler mais. O Anubis eu acho que tem que ler mais mesmo, porque ele é sempre tido como algum vilão, alguma coisa assim, né? Mas ele sempre foi muito representado também, então o cara Poxa, é de suma importância. essa história que você falou aí, dele ser o primeiro embalsamador, né? E ele cuidar da galera que vai pro submundo, isso é legal. Isso é legal pra caramba. Né? A representação dele da pele escura dele e tal, é legal. Mas geralmente ele não é tido como um deus muito bom, né? Tem que ler mais mesmo. E é isso. Bom, e só agora que a gente vai falar do Ra, né? Que pra mim ele é o deus maior, né? Ele não é que nem Horus, né? Que tá governando o Egito ali, né? Tipo, mas ele é o... principal, né? Mas ele é o deus principal, ele é o deus que representa o sol, né? Exato. Então, ele é uma das mais importantes divindades egípcias, né? E ele também é associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós, né? Que o adoravam. Ele nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. Caramba! Nossa, o cara morria todo dia. Todo dia! Todo dia. Esse detalhe eu não sabia. Legal. Não sabia. Era reconhecido como um deus criador responsável pela criação de todas as coisas, incluindo os seres vivos. Por isso é importante essa importância gigantesca dele, né? Ele era associado a Horus, né? E assim como ele era geralmente retratado como um homem com a cabeça de falcão, né? Por isso os dois... Então, como é que a gente diferencia? É por isso os dois são bem semelhantes, né? Então, como é que diferencia um do outro? Qual é qual? Um usa chapéu e o outro não. O Ra tem um sol na cabeça. Ele tá segurando o sol na cabeça. Hã? Mas isso faz parte dele? Isso faz parte dele, esse sol? Não. Não, isso aí acho que... Não, acho que é só meio que... É só um desenho mesmo. É só um desenho pra falar que ele representa o sol, né? Mas o outro usava a coroa. Sim. Não, eu falei brincando assim, porque realmente parece... Às vezes o cara tá carregando o sol na cabeça, né? E a figura realmente parece que o sol tá na cabeça dele. Ele realmente parece. E sabe o que é interessante desse desenho, que tá mostrando aí? O sol, ele tá envolto de uma cobra naja, uma naja, né? É uma naja. Olha lá de novo. Caramba, não tinha sabido que tinha uma cobra em volta do sol. Olha só. Interessante. Mais pra frente aí, a gente vai falar de uma mulher, né, que tem um corpo de cobra. Será que tem alguma coisa a ver? Corpo de cobra? Não tô lembrando. Ela tá na lista, a gente vai ver daqui a pouco. Tá. E aí, no entanto, né, em vez de uma coroa branca e vermelha, o Ra ele possuía um disco solar em sua cabeça. Ou seja, então realmente... ele carrega um disco solar. Ele não carrega o sol, tá? É só um disco, né? Um disco de vinil. Bom, e aí muitos antigos deuses egípcios foram fundidos com Ra e muitos foram criados por ele, né? Como alguns de seus rivais, o Ptah e o Apepe. Não é o Apupu. É o Apepe. Então, mas é engraçado que ele falou de o Ptah. O Ptah a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Mas eu não sabia que o Ptah ele era rival. Não, ele é rival.
É rival do... rival não é inimigo, né? Rival é só, tipo, alguém que... como é que se diz? Compete com você, compete. Compete, exatamente. É isso aí. O Ra também tem uma história legal. Ok, o próximo deus, esse eu nunca ouvi falar, não tenho a menor ideia de quem seja. Isso eu já fui falando. Deus, Thought. Deus do conhecimento e da... Olha só, ele é Deus da sabedoria. Thought. É mesmo? Não é? Nossa, faz sentido. Será que é por isso? Talvez. Você não conhece nenhum linguista pra perguntar? Caramba, tem que perguntar, né? Interessante. Caramba, o cara deu o conhecimento e da sabedoria. E da escrita. Uhum. E da magia. Muito foda. Ele era retratado como um homem com cabeça de ibis ou babuíno. Tipo, ibis é um pássaro, babuíno é um macaco. Ele troca, de vez em quando. Às vezes dá vontade de ter. Às vezes dá vontade de ter um tipo de cabeça, às vezes outra. Deus é sabedoria, né? O que ele tá pensando? A gente sabe. Ele era escriba do submundo, mestre das leis físicas e divinas. E ele mantinha a biblioteca dos deuses. Olha que chique, gostei dele. Não, ele é massa. Incrível. Ele escrevia feitiços, né? No livro dos mortos e no livro de Thoth, que continha os segredos do universo. Ele era considerado também o deus mais instruído de toda a história antiga. E ele foi muito importante em mistérios egípcios. E ele agiu como um árbitro entre as forças do bem e do mal. Importantíssimo para a mitologia egípcia, o Thoth. Gostei dele. Muito bom ele. E aí depois temos a Hathor, que é a deusa da maternidade, né? A gente tinha falado da Mut, que tinha se fundido provavelmente regionalmente, né? Que é praticamente a mesma deusa, né? E ela era associada à deusa... Só que a Hathor, ela tem algumas coisas diferentes, né? A Hathor era a deusa associada à dança e à música, né? Mas também era conhecida como a senhora do céu, da terra e do submundo. Olha a diferença dela pra Mut. Né? Ela era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa tanto para os vivos quanto para os mortos, né? Ela protegia as mulheres. Mãe, né? Hã? Mãe, né? Sim, claro. Deus da maternidade. Sim. E ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto, né? E também era adorada como deusa da fertilidade. A Hathor foi mais frequentemente retratada como uma mulher com cabeça ou chifres de vaca, né? Na foto aí ela não tá assim, né? Tá só tem um negócio na cabeça. Tem só meio que um capacete aí, mas porém no jogo do Age of Mythology ela tinha a cabeça de vaca. Esses chifres aí parece um pouco símbolo de touro, né? Mais ou menos. O chifre é meio que de touro mesmo, né? Beleza. Próxima é uma mulher também. Deusa Sekhmet. Não conheço também. Deusa da guerra e da cura. Deusa da guerra, vamos ver. Então, ela era descrita como uma pessoa com uma cabeça de leão. Isso. E era conhecida como a Poderosa. Ela destruiu os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra os seus oponentes. Gostei dessa mulher. Ariana total. Deusa da guerra, né? Leonina também, né? Ariana Leonina. Ela também estava associada à medicina e à saúde. Tipo, vou matar a galera na guerra, mas vou curar. Os que sobreviverem, aí você traz que eu curo eles. Sim. E esse retrato que tinham dela, né, de uma mulher com cabeça de leão, frequentemente incluía também um disco solar, que também tem uma cobra em volta, que é um símbolo da realeza e autoridade divina dos faraós egípcios. É fodona também. Sim, eu fiquei lembrando que na mitologia grega, na mitologia nórdica, os deuses da guerra são homens. Só que na egípcia é uma mulher. É uma mulher. Né?
Mas peraí, na nórdica depende do que a gente tá falando. Na mitologia celta tem a deusa da guerra também, algumas tribos celtas. Ah, Tanto tá. é que tem aquela que eu tatuei, que é a Morrigan, que ela é a deusa da guerra de alguma tribo celta, não vou saber dizer de qual. Né? Ah, sim. É, porque tem o Tyr também, né? O Tyr, ele é... Da nórdica, ele é um deus da guerra, né? Isso, uma runa. Aí da grega você tem o Ares, né? Que é o deus da guerra. E aí na egípcia você tem uma mulher que é deusa da guerra, né? Furiosa. Você viu que ela deu... tipo assim, ela simplesmente derrotou os inimigos de Ra. Tipo, fui lá e fiz mesmo. Passei no parque pra ela. Exatamente. Bom, e aí depois delas nós temos a Wadjet, né? Que ela é a protetora do faraó, né? Ela Agora, tá, alguma coisa que eu não entendi muito aqui. O Wadjet era a protetora do faraó. Ah, tá. Ela era protetora do. Que eu tô aqui, faraó. Que faraó. Só que ela era protetora do Horus, do próprio Horus. Né? Ele era vivo, isso. Isso. E ela era retratada como uma cobra naja, né? E sua imagem era frequentemente. Nossa, cara, é que assim, eu tô pensando aqui no que o Ra e o Horus, eles tinham representações parecidas, né? Sim. E o Ra, ele tem o sol na cabeça e o sol tá envolto de uma naja. Seria ela? Foi isso que eu falei, que a gente ia ver a deusa com corpo de cobra. Aí a gente podia fazer a associação. Eu acho que é ela. Protegendo... eu acho que é ela mesmo. E ela... A imagem dela era frequentemente incluída na insígnia real, como um símbolo de soberania sobre o Egito, né? É ela mesmo que tá em volta do sol, né? E segundo a mitologia, Wadjet estava sempre pronta para atacar qualquer potencial inimigo do faraó. Às vezes ela era também descrita como uma mulher com 2 cabeças de cobra, caramba. Nas representações de Wadjet também era utilizado o disco solar, um emblema utilizado nas coroas dos antigos governantes do Egito. Era ela mesmo. E você vê, no disco que ela usa, não tem uma cobra em volta, ou seja, então realmente no dos outros era ela. Ela. Engraçado, né, cara? Cobra é visto como um animal meio traiçoeiro, ruim. Mas é ruim e ela que tá protegendo o Egito inteiro, né? Isso. É vista assim pra gente, né? Às vezes pra eles a gente não sabe o tipo de visão que eles tinham do animal, né? Porque... Agora, pra nossa sociedade, tipo, cristã, eu ia falar cristianista, pra sociedade cristã, por causa da Bíblia e tal, né? A cobra foi associada com coisa ruim. Isso. E era um animal comum num deserto, né, a naja? Total. Né? E é isso. Vamos lá para o próximo. Próxima. Outra mulher também, Mat, deusa da verdade. Também não conheço ela. Não conheço. Ela é deusa da verdade, justiça, moralidade, ordem e harmonia. Nossa. Bastante coisa. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, que é o oposto ao caos. Quem que é o deus do caos mesmo? É o Seth. Então ela é oposta a ele. Uhum. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. Uhum. De avestruz, gente. Tinha uma cerimônia lá que chamava Pesagem do Coração, conforme descrita no livro dos mortos. Essa cerimônia ocorria lá no salão dela. E essa cerimônia, na real, era um julgamento do pós-morte, onde o coração e a alma da pessoa morta era depositada lá em algum lugar, né? Uhum. Tipo, sei lá onde, e era pesado. Então, se o coração fosse mais leve que a pluma que ela tinha na cabeça, aí a pessoa estava autorizada a entrar no paraíso. Caso contrário, o coração era jogado para o monstro Amit, que devorava esse coração. E fosse quem fosse essa pessoa, tipo, da pessoa mais pobre, a pessoa mais foda de todos, ninguém escapava do julgamento dela. Todo mundo era igual. Caramba. Palmas. Palmas mesmo, né? Palmas pra ela. Pois é, eu não conhecia ela, mas é legal saber que ela é bem oposta a Seth, né?
Ela tem muito mais função que o Seth. O Seth é tipo só escuridão. Tanto é que mataram ele e todo mundo continuou vivendo Sim. normalmente. Sim, sim. Bom, ai, ó, fiquei com uma legal também agora. Bom, temos a Bastet, né? Que é. Muita gente fala só Bast mesmo, o nome dela. Ela é uma deusa felina, né? Ela tem o corpo de mulher e cabeça de gato, né? Representada como um gato ou uma mulher com cabeça de gato. Ela era filha do deus do sol Ra e estava intimamente associada ao gato doméstico, né? A Bast era adorada por sua natureza maternal e protetora e era frequentemente pintada cercada por gatos, né? Aquela... A louca dos gatos. A maluca a louca dos gatos, exatamente, né? Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais do Antigo Egito. Aí é que tá. Isso já entra em conflito com a... Como é que é o nome da outra deusa lá? A Wadjet, né? Porque a Wadjet tá protegendo, né? O faraó, né? Tá protegendo o Horus. A Bast, ela é filha de Ra, né? E ela... Muita gente usava tanto o símbolo da Bast como gatos como proteção pro lar. Isso no egípcio, né? No Egito, né? Sim. E aí é que eu já meio que pra mim entra em conflito com a Wadjet, né? Porque também era proteção. Ela era cobra e tinha gato. E as duas meio que são proteção, só que gatos conseguem matar cobras e tipo... Peraí, como assim? O que eu entendo disso é que, no caso aí da Wadjet, era uma questão mais divina mesmo, tipo... Política até, né? Ela é uma deusa que protegia os deuses, e é isso. Já essa aqui, que é associada com o gato, eu trago ela mais pra questão humana mesmo, tipo, o animal gato, de fato, pode matar o animal cobra, é uma questão assim, mais mundana, eu acho. Talvez. Gostei dela, porque eu amo gato e tipo, tem uma deusa. Qual que é a função dela? Nenhuma, ela é um gato. Não, mas ela não tem a função aí escrita aí, mas ela indicava proteção. Proteção pro ambiente, né? Proteção pro ambiente. Deve ser mais ou menos isso mesmo, é uma parada mais das casas mesmo, proteger os lares, etc. Você lembra daquele filme Entre Cães e Gatos? É um filme bem antigo já. Bem ruim? É um bem ruizão. Eu nunca assisti ele todo, eu só assisti o início dele. Aí o início dele fala justamente disso. Porque, por exemplo, fala que os cães eram os protetores dos faraós e do Egito e do não sei o quê. E aí os gatos meio que tomaram os lugares dos cachorros e eles começaram a proteger faraós e tal. E eles têm essa representação de proteção, né? Olha só, o que é interessante nessa questão toda do Egito é que você vê o cara que tem uma cabeça de chacal, que é tipo um cachorro e tal, mas ele tá associado com morte, né? Isso. E já a gata tá associada com proteção e coisas assim. Hoje em dia, na nossa sociedade atual, ocidental e tal, é meio que o contrário, assim. As pessoas, elas normalmente associam mais o cachorro aos lares e às coisas fofas. E os gatos... O gato é sempre o vilão da história. E os gatos... Os gatos... Tem gente que até diz que gato vê gente morta, né? Não sei, essas coisas assim. Então... Isso daí eu acredito. Tem gente que associa gatos ao azar. Gato preto. Isso, exatamente. A parada é meio que invertida. No Egito é tudo invertido. Cobra lá é proteção. Né? Então, lá é tudo diferente, né? É outra cultura, né? Então é totalmente diferente. Lembrando também que a gente tá falando dessa mitologia que a gente não sabe as pessoas reais, do dia a dia real, como é que é. Eu não conheço ninguém que seja egípcio pra perguntar, né? Não, é exato. A gente tá lendo uma coisa que é muito superficial,
E mitológica, é E a gente mitológica. não. É mitológico, a gente não tem a experiência de alguém que viveu e morou lá e, tipo, sabe falar com mais detalhes. Isso, né? Nos dias atuais. Nos dias atuais, exatamente. Porque vai que até hoje tem certos costumes de Então, imagens de deuses nas casas das pessoas, alguma coisa assim, né? a gente não sabe até onde isso foi, né? É, a gente não. É, exatamente. Né? E o Egito também é uma sociedade bem antiga, né? Então, Nossa, é isso. beleza. Bom, Então, a próxima aí. A próxima é. já estamos no último? No último, é optar já? O último. É o último, né? Deus de Mênfis. What the hell? Vamos ver quem é. Eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara. Então, ele é descrito como um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Ele era o patrono de Mênfis. Ah, tá. Mênfis era a capital do Egito, Uhum. na época lá. E era chamada de Era das Pirâmides, no terceiro milênio antes de Cristo. Terceiro milênio. É. Então, ele era reconhecido como Deus criador, associado à fertilidade e à construção. Ele era padroeiro dos artesãos e escultores e de atividades relacionadas ao trabalho com elementos como a terra e a pedra. No Age of Mythology, eu geralmente sempre escolhi ele como deus menor, porque ele era tido como meio que deus da tecnologia daquela época, né? Daquela época, exatamente. Porque ele melhorava armas e armaduras dos soldados, né? Deixava as coisas mais atualizadas. As ferramentas que utilizavam era mais atualizada, né? E justamente isso aí fala dele, né? Artesão, escultores, né? Trabalho, então Lendo sobre ele, assim, eu me lembrei do... Como é que é aquele do deus grego lá? O Hefesto? Talvez... Só que assim, o Hefesto, ele mexia mais com metal, mas para esse cara é mais artesão, mas eu acho que tem um paralelo. A mitologia egípcia tinha muito isso, tinha muito artesão, né? A mitologia grega são... O pessoal se vestia com pano, sabe? Os deuses da mitologia egípcia, eles são muito mais bem vestidos, muito mais na moda do que os gregos, cara. Os gregos só colocavam um pano no corpo e tinha uns que andavam até pelado, assim, e acabou, né? Mas o que os egípcios vestiam? Era pano também, mano. Não, era pano, mas... Então, mas era pano, mas... mas tinha todo um monte de joia e chapéu e um monte de coisa. Eles eram muito mais... Isso é verdade. Né? Tinha muito acessório. O outro tem um disco. O outro fica andando com um disco na cabeça. O cara tem um sol na cabeça. Pô. Tipo assim, sem contar que metade animal, né? Pra caramba. Né? Bom, e é isso aí, né? Da mitologia egípcia. É que nem eu falei, ela é muito mais concisa e simples, né? Do que as outras, né? A mitologia brasileira, ela foi curta porque, assim, pouca informação, né? Mas ela é bem interessante também. Infelizmente. Mas ela é bem interessante, né? Acho que a mitologia grega que a gente ficou um tempão, né? Tipo assim, tem história disso, e esse filho e não sei o quê. Também o fato da mitologia grega também ser a mais famosa, assim. Mais famosa. Em geral, né? Todo mundo conhece. Tem muito mais detalhes sobre ela, né? É mais fácil de achar informação. É mais fácil, né? E também, mas egípcia também a gente não falou de todos, a gente até tirou alguns da lista, a gente falou bem por alto. A gente não falou de todos, a lista que a gente tá olhando aqui, tem uns deuses que a gente falou, pra quê? Tipo, deuses que eu não conheço, nunca ouvi falar, e tipo, quando eu li a função, eu falei... Tipo, pra quê? Né? E é que nem a gente falou no vídeo acho que foi da mitologia brasileira, a gente tá só apresentando pra vocês, né?
Que se vocês se interessarem, pesquisem na internet, essas coisas assim, né? A gente falou dos principais e dos mais importantes, né? Da mitologia egípcia tem muitos deuses importantes, né? E tem essas fusões também que acontecem bastante lá, né? E eu tenho dó da gente quando a gente for falar da nórdica. Nossa, 2 horas de vídeo. 2 horas fácil. Tipo isso, é parte 1 e parte 2. É verdade, a gente pode dividir. O da nórdica. Pode. Até porque tem alguma... Nossa, tem umas lendas da nórdica que eu falo, nossa, cara, eu quero falar... Não só falar disso aqui, como eu quero discutir também. Sim, é verdade. A gente tem que se preparar bastante pra isso. Tem. Talvez uma parte 3. Caralho. Pode ser, vamos ver. Pode ser. Bom, galera, é isso aí. Valeu pela presença de vocês. Dá o like aí e se inscreve no canal. E, bom, comentem alguma coisa aí se vocês souberem de algum deus que a gente esqueceu, que vocês falam, nossa, esqueceu desse deus importante, né? Ou então deixa no comentário alguma outra mitologia que a gente não conheça que vocês queiram que a gente fale também, né? Porque a gente tá falando dos que a gente mais conhece, né? Vamos falar da Mesopotâmia. Das mais... nossa. A gente tá falando das mais populares, né? E é isso aí. Bom, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui. E é isso aí. Valeu. Fui. Bye.